Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados. Mais uma sexta-feira. Sexta-feira é dia de estudo bíblico. É dia da gente estar junto aqui estudando a palavra de Deus. Não é isso? Vocês já estão acostumados, vocês já estão sabendo, entrando nesse ritmo, né? Que a gente saiu do ritmo do Koinonia e entramos agora no ritmo do Bereshit, porque nós estamos estudando Gênesis, e Bereshit significa o início, o princípio de tudo, não é? Então, o ritmo continua o mesmo, tá certo? Na semana passada, nós estudamos uma primeira parte dos ensinos que Moisés estava dando ao povo hebreu, que ele tirara da escravidão do Egito, porque, como nós vimos, em 400 anos de escravidão, o povo egípcio conseguiu introduzir, vamos dizer assim, converter, né, os hebreus para a religião deles, para a forma como eles acreditavam em Deus, para as teorias que eles tinham, que eu falei na semana passada, que era cosmogonia, que é o nome que se dá à origem dos céus, ou teogonia, que era a origem dos deuses, e nós vimos que o povo, quando saiu da escravidão, eles não tinham a mínima noção de quem era Deus, quem era o Deus de Israel. Aí vocês vão falar assim, mas eles não tinham a tradição oral, isso não ia passando de pai para filho e tal, porque você falou que chegou até Moisés dessa forma, né? Na tradição oral e também na revelação de Deus que se apresentou para Moisés muitas vezes, porque ele dizia que com Moisés ele falava face a face. Mas a tradição oral também era muito forte. Só que, durante 400 anos, essa geração que saiu do Egito nem chegava aos pés da geração que entrou. Então, vamos dizer assim, é comum, natural, que muitas coisas que a geração passada, a geração, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos filhos de Jacó, né, os 12 apóstolos, não, o Jesus, as 12 tribos de Israel, olha a cabeça como é que está ruim, as 12 tribos de Israel, elas fossem se perdendo, porque realmente é muito complicado, meus irmãos, é muito difícil. A gente vê hoje como é difícil os pais criarem os filhos dentro da doutrina cristã e evangélica que receberam ou a qual se converteram. Por quê? Porque fora do lar, fora da casa, eles recebem 300 informações que são, assim, contrárias aos valores cristãos. Então, muita coisa que os pais falam, mas às vezes não repetem, não batem, não incute na cabeça dos filhos, elas acabam se perdendo, né? Eu comprei na semana passada, chegou hoje, este livro. Vou colocar aqui para vocês verem. Este livro eu comprei, é que quando eu coloco ali, né, ele fica ao contrário. Não está aqui ao contrário não, mas quando eu coloco aí, ele fica de cabeça para baixo. Que coisa, meu Deus do céu. Mas eu vou falar para vocês. O livro se chama Apologética da Mamãe Ursa. Aí, qual é o objetivo do livro? Empoderando seus filhos para enfrentarem as mentiras da nossa cultura. Quem me indicou esse livro foi a Elba, lá da nossa igreja, que é uma mulher de Deus que educa os filhos rigorosamente dentro dos valores cristãos e dentro da palavra de Deus. E ela me falou que ela comprou esse livro e está gostando muito da leitura dele, porque ele trata exatamente desses assuntos que as nossas crianças estão enfrentando hoje, especialmente dentro da escola. Sabe? Assuntos contrários aos valores cristãos. O aborto pode ser, não tem problema nenhum. O homossexualismo, você pode ser um menino, mas num corpo de uma menina, você pode ser uma menina num corpo de menino. Então, esta autora, o nome dela é Hilary Morgan Ferrer, é organizadora, né?
e aqui tem um prefácio de Nancy Pearcey, ela vai tratar exatamente como você pode vencer essas questões que as crianças, que seus filhos recebem na escola, com os coleguinhas na rua, como você pode vencer mostrando a palavra de Deus, educando de acordo com a palavra de Deus. Então o povo hebreu que saiu do Egito tinha esse sério problema. Foram 400 anos que foi se perdendo. A história deles, a história de Abraão ter sido chamado, e agora eles saem com Moisés do Egito para derrotar as pessoas, para matar pessoas. E eles falam, como é que é isso? Nós vamos sair de escravos para guerreiros e possuidores de terra? Tipo MST? Né? Mas Moisés fala assim, peraí. Antes de entrar na terra prometida, eu preciso dar conhecimento a este povo. Então, na semana passada, nós paramos na parte em que nós vimos como que Moisés, que também, né, nesses 400 anos, ele foi da geração, vamos dizer assim, dos últimos anos, dos últimos 100 anos, dos 400, eu acredito que quando Moisés nasceu, 300 anos já teriam se passado, ele teria nascido naquela faixa ali. Por que eu penso assim? Porque a Bíblia diz que Moisés foi né, morar lá no palácio do faraó. Aos 40 anos ele matou o egípcio, teve que fugir, e aos 80 anos ele voltou para livrar o povo. Então nós vamos ter ali, vamos calcular mais ou menos aí, já tinham passado 320 anos de escravidão. Dos 400, 320 anos de escravidão já tinham se passado. Então, como é que Moisés podia ter ainda esse conhecimento, né, que o povo não tinha acerca de Deus, do mundo, da criação do mundo e das promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó? É aí que nós paramos na semana passada. Nós vimos como Moisés recebeu de Deus revelação acerca da criação do mundo, coisas que ele deve ter encontrado escritas, ou coisas que ele encontrou escritas, mas completamente contrárias. Eu falei para vocês, né, os escritos dos sumérios acerca da criação do mundo, dos mesopotâmios. Então, ele teve conhecimento disso, porque foi criado no palácio de Faraó, em toda a arte, em toda a cultura, em toda a história, mas quando ele tem um encontro com Deus, né, e Deus passa a se comunicar diretamente com ele, eu não tenho dúvida que Deus deu a ele conhecimento de tudo que a gente hoje lê em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e o Deuteronômio. Tá bom? Então, nós paramos aí nesse ponto onde nós dissemos como que este conhecimento chegou a Moisés. Se você tem dúvida, volta lá, abre de novo o vídeo e ouça de novo, tá bom? Vamos orar para a gente ganhar mais tempo ainda? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Nós estamos aqui, Senhor, em mais uma sexta-feira, nos debruçando na tua palavra, buscando de ti revelação, pedindo ao teu Espírito que nos traga conhecimento, palavra de conhecimento, espírito de sabedoria, sem os quais essa palavra que é altamente espiritual não poderá ser entendida por nós. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque é também do seu interesse que nós aprendamos para vivermos uma vida de santidade e vivermos de acordo com a tua vontade. Dá-nos esta bênção, Senhor, a cada um deste grupo, a cada um que tem fome do estudo da Tua Palavra, a cada um que tem sede de justiça. Senhor, nós sabemos que a nossa justiça, a justiça humana, a justiça institucional, isso tudo é falho, Senhor. É tudo falho. A justiça que procede de Deus é a única
justiça verdadeira. Então, Senhor, quando nós estudamos a Tua palavra, é porque nós queremos conhecer a Tua justiça, a justiça verdadeira, Senhor. E essa justiça veio através de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos justificar. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Eu oro pelos enfermos deste grupo, os enfermos das nossas famílias, os enfermos entre os nossos amigos, parentes. Senhor, que o Senhor esteja agindo, Senhor, ouvindo o nosso clamor. Eu te louvo pela vida da Ideni, ela está ainda no hospital, mas ela está bem, Senhor, ela está confiante pela voz dela, pelas mensagens que ela manda para nós, nos dando notícias, a gente vê, Senhor, que a fé dela continua firme em Ti, Senhor. Continua sustentando a Tua serva, continua abençoando a Tua serva, Senhor, para que ela tenha motivo de louvor, motivo de ação de graças, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque ela está sendo bem cuidada, está sendo cuidada como filha do Rei. Continua agindo, Senhor, na vida dela com poder e glória. Pai, olha para o nosso país, olha para essa nação. Nós não sabemos o que vai acontecer neste país amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, mas eu sei que todas as coisas estão debaixo do Teu controle. Agora, Senhor, que eu tenho aprendido e confirmado que o Brasil está na Bíblia, que o Brasil faz parte da história do povo de Israel, que o ouro que Salomão usou para construir aquele templo magnífico, ele veio do Brasil, ele saiu daqui do Brasil para Israel. Senhor, isso nos une ao Teu povo, isso faz, Senhor, com que tenhamos uma relação com o Teu povo e contigo também, Senhor. Eu sei que o Senhor olha para nós com um olhar de amor também, como olha para o Teu povo, para o povo de Israel. Por isso, Senhor, nós podemos orar e dizer, por favor, Senhor, olha para essa nação, tira, Senhor, do centro de poder todos aqueles que não estão agindo de acordo com o Teu querer e de acordo com a Tua vontade, seja quem for, seja em que posição de autoridade tiver. Oro também por Israel, Senhor, Tu sabes do meu amor, Senhor, por este povo. Ó Deus, olha, Senhor, olha para a nação de Israel, tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor sempre teve misericórdia deste povo, mas continua, Senhor, agindo com misericórdia, Senhor, até aquele dia em que os olhos deles serão abertos, que as escamas cairão dos olhos e eles não adorarão o anticristo, porque reconhecerão que ele não é Deus e que Jesus já esteve entre eles e vão se render a Ti. Guarda, Senhor, o povo até esse momento, até esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco a minha vida, Senhor, e coloco a vida dos meus irmãos todos deste grupo em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Senhor, e continua agindo em nós, agora no momento de estudo, Senhor, para que nada que eu diga aqui, Senhor, saia fora do que o Teu Espírito quer nos revelar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem, então vamos lá? Então, muito bem, nós falamos que essa questão de nós sabermos, né, quais as fontes que Moisés teve para escrever, especialmente, vamos nos concentrar aqui no livro de Gênesis. Depois que nós falamos isso, né, que foi a tradição oral, mas foi também pelo relacionamento que ele tinha com Deus, de Deus chegar para ele, falar para ele, conversar com ele, e tudo indica, e certamente, mas é certamente no sentido de que é certo, é real, de que Deus mesmo tenha ensinado para ele a criação do mundo e tudo que aconteceu depois da criação. Aí nós paramos nisso e dissemos que essas são questões iniciais, mas que elas são muito boas, elas são importantes, porque elas nos dão um quadro maior, né? Um quadro maior e vão nos ajudar a entender algumas coisas que nós vamos estar estudando nesses capítulos iniciais aí. Então, continuando aqui, vamos ver primeiro por que Moisés
achou importante ensinar ao povo de Israel sobre Deus. E isso a gente vê nesses 2 versículos que nós estamos lendo, porque nós ainda estamos nesses 2 versículos, tá bom, gente? Estou com a garganta seca. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós estamos nisso aí ainda. Por que Moisés tinha que ensinar ao povo de Israel sobre Deus, falar de Deus, dizer que foi Deus que criou tudo no princípio, tá? Vamos entender isso aí. O que nós podemos aprender sobre Deus a partir desse relato, desses versículos que a gente acabou de ler? Primeiro, Deus sempre existiu. Você vai falar, Celeste, já ouvi falar isso? Isso eu já sei, né? As nossas igrejas falam isso, que Deus, ele não foi criado, que Deus sempre existiu. Aqui, nesse texto, corrobora com essa informação que a gente já recebe e recebeu desde criança. Nós vemos aqui que Moisés, ele não se preocupa em explicar a origem de Deus. Ele apenas fala assim, no princípio, Deus criou. No princípio, Deus. Estão entendendo? Aí você vai falar assim, pois é, eu não estou entendendo isso. Você tem que sempre voltar ao que eu tenho dito, que o povo de Israel passou 400 anos no Egito. E nesses 400 anos, eu já falei isso, se não me engano foi no nosso estudo passado, que nesses 400 anos, o que como é o nome? Cosmogonia. Cosmogonia é mais um ensino sobre a origem dos céus. E a teogonia, que era a origem dos deuses, ensinou para eles. E o que essas teorias ensinou para eles? Que os egípcios apreenderam e ensinaram. Que os deuses que eles adoravam surgiram dessa massa informe, né, dessa escuridão aí, desse princípio sem forma e vazia. Eles surgiram dali. Surgiram dali um monte de deuses. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Que tinha os deuses que se digladiavam entre eles, brigavam entre eles, né, para ser mais poderoso, eu sou mais do que você, mas existia um Deus maior do que esses que ficavam brigando, e esse Deus maior tentava apaziguar esses outros, mas na cabeça deles esse Deus maior também surgiu dessa massa informe, sem forma e vazia, dessa escuridão. Então, era um Deus que surgiu. O nosso não. O que Moisés está ensinando aqui é, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Quem Deus é, de onde Deus veio, nenhuma palavra. Ele não precisava dar nenhuma palavra. Deus ele é apresentado para nós na Bíblia como autoexistente. Ele se existiu. É esquisito isso, né? Eu não quero falar ele se autocriou, porque não dá pra gente pensar em Deus sendo criado. Ele sempre existiu. Difícil de explicar isso, eu sei, tá? Então, Deus é apresentado como sendo autoexistente. Deus é apresentado como ele sendo eterno. E aí, para nós entendermos melhor, nós teríamos que ter, assim, uma noção que a gente não consegue ter da eternidade. Porque a gente sempre pensa que tudo começou, é eterno, mas é eterno porque vem lá de trás, mas teve um começo. Não, a eternidade, ela é eternidade, ela não tem um começo. Antes não era nada, de repente a eternidade. Não, a eternidade é a eternidade. Eu sei, complicado, tá? Tá bom? Então, Deus é apresentado como sendo eterno. Ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele já existia antes do mundo ser criado. Tá? Antes do mundo ser criado.
E isso, olha só, isso Moisés tinha que ensinar para esses hebreus que estavam saindo, né, da escravidão do Egito, porque tinha que fazer um contraste entre esse Deus de Israel, né, autoexistente, eterno, com os deuses do Antigo Oriente, que era pregado nas teogonias, tá? Que eu, né, acabei de falar, que era a origem dos deuses, entendendo? E esses deuses, de alguma forma, eles vieram a existir, passaram a existir do nada. Eu de vez em quando tenho que olhar, porque aparecem umas mensagens ali, e se for ligação eu tenho que rejeitar logo, porque senão me corta o vídeo e eu tenho que voltar do zero, né? Então, a teogonia, ela falava que os deuses, de alguma forma, foram gerados do caos, da matéria, que viviam em conflito entre si. O Deus de Israel, não. O Deus de Israel é simplesmente apresentado como aquele Deus autoexistente, para quem não se precisa dar explicação. É Deus e pronto, acabado. Estão entendendo? Por isso que ele fala, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Por isso que o nome dele, Deus, quando mais adiante ele se revela, é Yahweh. Yahweh. Sabe o que significa essa expressão hebraica? Significa eu sou o que sou. Existe uma outra tradução que diz eu serei o que serei, mas eu sou o que sou. Não tem o que Deus, quando ele se define assim como Yahweh, ele está dizendo assim, não tem como me definir. Eu sou o que sou. No princípio, Deus. Deus, Moisés está passando isso para o povo de Israel, para os hebreus. Ele é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Ele não tem início, ele não tem começo, ele não foi gerado. Ele não surgiu de nada, do nada. Ele sempre existiu. Nunca houve um momento de tudo que existe que Deus não fosse, que Deus já não existisse. Estão entendendo? Ele era, é e sempre será. E pronto, está acabado. Então essa é a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, como Moisés, né? São questões que Moisés ensina sobre Deus nesses 2 versículos que a gente leu. O segundo ponto que Moisés quer ensinar a eles sobre Deus é que nós aprendemos que Deus é um ser pessoal e não é uma mera força ativa. Deus não é uma essência, não é essência cheiro, né? Uma essência como se fosse uma nuvem, uma coisa intangível. Estão entendendo? É como Moisés está querendo ensinar aqui para o povo hebreu. Moisés ensina para eles, Deus tem um plano, ele tem um propósito, ele teve um objetivo ao criar o que ele criou. Moisés vai estar ensinando o que Deus criou, mas ele diz assim, ele sempre existiu e ele é um ser pessoal que cria e que tem objetivo e que tem propósito. Ele não criou tudo que existe por um capricho. Hoje eu não tenho nada que fazer, eu acho que eu vou criar. Não é assim, tá? Como os hebreus aprenderam nas teogonias. Nas teogonias, os deuses, eu vou fazer isso, agora já não gostei disso, desmancho isso, vou fazer outro. Não. Moisés está dizendo para eles, tá? Olha, Deus tem propósito, criou tudo com um propósito. Então, isso vale para nós hoje também. Nós estamos aqui, meus irmãos, com um propósito.
um propósito de Deus, tá? Nós somos hoje, que já nos convertemos, chamados para a função do propósito de Deus de pregar para outros, para que outros se convertam. É o que Deus espera que a gente faça. Então nós também fomos criados com propósito. Nós não nascemos da chocadeira, nós não viemos do ovo, tá? Nós nascemos com um propósito que Deus pensou, propósito que Deus elaborou, tá? Moisés está ensinando para o povo, ele tinha um alvo. Porque Moisés diz aqui, ó, no princípio Deus criou. Então, vamos lá. Nós sabemos que toda a palavra de Deus, quando ela tem uma expressão, existe o seu antagônico. Se tem um princípio, é porque tem um fim. Se tem um mal, é porque tem o bem. Entenderam? Se tem Deus, é porque tem o diabo também. Estão entendendo? Então, é isso aí, tá? Então, ele diz assim, no princípio Deus criou. Se tem um princípio, é porque tem um fim, e é porque tem um propósito, é porque tem um objetivo. Se não fosse assim, por que ele iria falar no princípio? Estão entendendo? Eu estou conseguindo me fazer entender? Quando ele diz assim, no princípio, é porque ele vai continuar. No princípio, depois vem o meio, depois vem o fim. Entenderam? No princípio, Deus criou o homem pecou, foi expulso do paraíso, mas viveu na terra que Deus criou. Aí vem o meio, é a salvação, é Jesus Cristo. Estão entendendo? Eu estou criando isso aqui para vocês entenderem. Por que está no princípio? Porque existe um princípio e existe um meio, que foi a salvação através de Jesus, e vai existir um fim, que é a vinda de Jesus e acabar com essa terra pecadora e criar novos céus e nova terra. Tá bom? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. No começo, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Mas ele criou, então, com objetivo. Porque se tem começo, como eu disse, tem um fim também. Tem um começo, tem um fim. Então, o que eu posso dizer? Que Deus não é uma força impessoal, uma força ativa que está operando no meio da criação. Não. O mundo não é regido por um ocaso, por sorte, por azar, por destino. Não. Há um Deus que sempre existiu e que criou tudo com um propósito. Estão alcançando aí? Tá? Então Deus não é uma coisa que está aí vagando para lá e para cá. Aí ele é uma força ativa, como muitos falam, né? De Deus e também de Jesus. Ele está aí andando pelo meio da sua criação. Não, negativo. Não é isso aí, não. Há um Deus que sempre existiu e tudo que ele criou com um propósito. E o mundo, quando ele criou, ele não criou o mundo para ser regido de uma forma qualquer, né? Por sorte, por azar, por destino. Às vezes é até triste, né, a gente ouvir cristão falando nisso, né? Sorte, azar e destino, né? Mas é isso aí, tá? Então a segunda coisa é isso. Deus é um ser pessoal e ele criou todas as coisas com um objetivo. Terceiro ponto, olha a hora. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que esse Deus, Criador, que sempre existiu, ele é todo-poderoso e ele é o autor do mundo, porque ele criou. Tudo que existe foi criado por ele. Essa expressão, no princípio criou Deus o céu e a terra, é uma maneira, assim, hebraica de dizer a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que Deus criou o céu e a terra, desde o princípio, ou no princípio. O mundo que nós podemos ver e o que não podemos ver, Deus criou.
Ele criou. A realidade que nós temos é esta. Ele criou o que a gente vê e até o que nós não vemos. Mas um dia a gente vai ver. Vamos ver que é bacana pra caramba, tá? Então tudo o que existe, o céu lá em cima, a terra aqui embaixo, o sol, a lua, as estrelas, foi Deus. Deus fez tudo. E olhando a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os detalhes geográficos, né? Não existe nada da realidade que não tenha sido criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Aliás, né, para completar aqui, essa palavra criar, no princípio Deus criou, no hebraico, é muito interessante isso, quando eu estava estudando e escrevendo aqui o estudo, eu achei isso muito interessante. Esse verbo criar, no hebraico, a palavra é pará. Não é Pará do estado do Pará, não, mas a palavra é pará, que não deve se pronunciar Pará, né? Deve ter um outro jeito de pronunciar, o jeito hebraico. Mas a palavra seria isso, pará, tá? E olha que coisa interessante, todas as vezes que aparece essa palavra pará, hebraico, no Antigo Testamento, o sujeito é Deus. Porque pará significa criar. E não há no Antigo Testamento ninguém que cria nada. O único que criou tudo foi Deus. O único que criou tudo foi Deus. Então, quando aparece no Antigo Testamento a palavra criar ou criou, o verbo é pará no hebraico e se refere a Deus e não a ninguém. Nunca tem, e o homem criou, né, pará. Nunca vai ter isso com relação ao homem, porque o homem não criou nada do que está aqui, especialmente em Gênesis, vamos nos ater a Gênesis, mas em todo o Antigo Testamento. Sempre, quando aparece a palavra pará, sempre se refere a Deus. Deus criou. Esse tipo de ação, de criação, é sempre atribuída a Deus somente e mais a ninguém. A ninguém. Então, estão entendendo por que Moisés tinha que falar isso? Para nós a gente fala assim, mas eu já aprendi isso. Tá certo, você já aprendeu. Mas eu estou mostrando por que Moisés tinha que trazer esses ensinamentos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas no meio do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas ou águas no meio do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É isso aí, tá? Então, continuando então, quando nós falamos que Deus criou tudo, nós dizemos que Ele criou pela sua palavra. É a palavra, e quando a gente começar aqui no versículo 3, nós vamos ver isso, tá? Ele criou pelo poder que ele tinha de criar. Um Deus autoexistente, sem início e sem fim, que já existia desde a eternidade, que tem o poder de criar pela sua palavra. Ele criou tudo do nada. Do nada, ele criou tudo. Não havia nada, vezes nada, antes dele criar. Do nada, ele trouxe a existência pela sua palavra, que é diferente do relato da criação que os egípcios tinham ensinado aos israelitas, que é a eternidade da matéria. Eles ouviram isso por 400 anos, que a matéria existia, que a água era eterna, que os deuses saíram de lá. Nada. Deus criou. Ex nihilo significa Deus criou do nada, só pela sua palavra. Então nós concluímos que tudo pertence a Deus. Ele pode dar a quem ele quiser.
o que ele criou. Se tudo pertence a ele, olha só como é que isso aqui é importante para os hebreus que estavam saindo dos 400 anos de escravidão. Se Deus criou tudo, tá? Ele criou tudo, então tudo pertence a ele. Se tudo pertence a ele, porque foi ele que criou, ele pode dar o que ele criou para quem ele quiser. Porque quando Moisés falou para os hebreus, olha, nós vamos invadir essas terras, e Deus falou que é para a gente invadir mesmo, acabar com tudo, arrasar com tudo, eles perguntaram, mas por que nós vamos fazer isso? Quem somos nós para entrarmos e pegarmos a terra dos outros? Aí Moisés fala assim, Deus criou tudo, cara, e Deus resolveu dar pra gente. Tá entendendo? Tá entendendo o que é que desenha? Deus criou e agora ele tá dizendo que é nosso. Ele falou assim, essa terra que esse povo tá habitando aí, eu tô dando tudo para vocês, porque ele pode fazer isso. Ele criou. Estão entendendo? Ele criou, diferentemente dos deuses que os israelitas aprenderam lá no Egito. Não criaram nada, não fizeram nada, viviam brigando entre eles, quem era o mais poderoso, e nenhum deles era poderoso em nada, né? Então, quando a gente lê o apóstolo Paulo dizendo que Deus enriquece a quem ele quer, isso é verdade. Ele criou tudo. Ele criou tudo. Ele faz o que ele quer com a sua criação. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas através de quê? Da sua palavra. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse, minha irmã. Deus pode dar tudo para você. Se nós andarmos, né? Vamos lembrar daquele cântico do Nani, né? Esqueci o nome dele. Se atento ouvirmos tua voz e os mandamentos seus obedecer. Tá vendo? O Senhor meu Deus e ouvirá. E eu não me lembro mais, sobre todas as nações. Não sei, né? Não sei bem o cântico, não. Me ocorreu agora, eu quis cantar para vocês, estou dando vexame aqui. Pois é. Mas olha só. Se Deus criou tudo, se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, obedecermos os princípios do Evangelho, procurarmos saber qual é a vontade dele para a nossa vida, andarmos em obediência à sua vontade, ele não vai nos negar nada. E ele pode nos dar tudo, porque tudo é dele. Ele pode tirar de uma pessoa e falar assim, vai para cá agora para você. Ele pode fazer isso. Estão entendendo? Porque ele tem todo o poder. E é o poder do Deus Criador. E é o poder de quem criou todas as coisas. Então, todas as coisas estão sujeitas a ele. Ensinamento aí do apóstolo Paulo, né? Pra gente, né? Continuando para entender sobre Deus, meu Jesus, tá? Vamos lá, só mais um pouquinho. O nome para Deus, aqui nesse momento, é Elohim. Elohim é um nome que também é usado em toda a Bíblia hebraica, às vezes para Deus, às vezes para os outros deuses, Elohim. Mas significa aquele que é forte, aquele que é poderoso. E aí, só o nosso Deus é o verdadeiro Elohim. Elohim é Deus forte, Deus poderoso. Esse é um dos nomes de Deus, o Todo-Poderoso, né? O nome pelo qual ele vai se dar a conhecer a Israel é Yahvé. Yahvé, que é o Deus da aliança. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, o Deus da aliança. Mas aqui nesse momento, no momento da criação, ele é chamado de o poderoso, é o Elohim, é o poderoso, exatamente por quê? Porque do nada ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, ele trouxe à existência tudo que há, tudo que existe. Eu ainda tenho um ponto quarto,
quarto ponto e quinto ponto para passar para vocês, mas eu vou parar por aqui, né? Porque eu não quero cansar vocês, tá? Gente, faça como eu faço, olha só. Às vezes eu recebo um vídeo muito grande, de 1 hora, até de 2 horas, mas me interessa ver esse vídeo. Eu não vou ficar parada 2 horas vendo um vídeo, porque eu não tenho tempo para isso. Ninguém tem, nenhum de nós tem, nem tempo nem paciência. O que eu faço? Eu começo a assistir o vídeo, tá? E mas eu começo a assistir o vídeo assim, eu tô lavando roupa, eu lavo roupa, tá? Eu tô lavando roupa, eu ponho o vídeo lá, eu tô ouvindo. Aí eu tô arrumando cozinha, eu ouço o vídeo. Às vezes eu já tô deitada, mas não tô com sono, eu ouço o vídeo. E eu marco onde eu parei. Eu vejo ali em qual minuto que eu parei. Aí quando eu ponho de novo, eu já vou daquele minuto para frente. Tá entendendo? Para não ficar cansativo. Só nessa explicação eu já perdi aqui 2 minutos com vocês. Mas fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, tá? Assistam essa aula sempre com o pensamento, eu já sei disso tudo. Eu espero que vocês já saibam mesmo. Mas entendendo por que Moisés teve que falar. Nós já sabemos disso tudo. Mas o povo de Israel, quando saiu do Egito, depois de 400 anos, ouvindo um monte de baboseira, eles precisavam aprender quem é o Deus que está conosco. Quem é o Deus que está nos livrando da escravidão do Egito? Eles precisavam disso, por isso Moisés escreveu Gênesis. E foi bom porque chegou até nós a história da criação. Que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo, Rei da Glória, esteja sobre você e sobre a sua vida, conforme a bênção apostólica de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Já decoraram, né? Fiquem na paz, que o Senhor abençoe vocês.